Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa partezinha para fechar aí aquela nosso conteúdo de bioquímica, né? Ficou faltando essa parte de vitaminas aí, mas só para a gente fechar, recapitulando aquela partezinha de bioquímica, beleza? As vitaminas, galera, esse termo vitamina, ele foi cunhado, foi descoberto. Na verdade, as vitaminas foram descobertas por um polonês que é o Casimir Funk. E esse cara, ele cunhou o termo vitamina a partir, obviamente, de um termo em latim que é vitae amina, que basicamente queria dizer aminas vitais, tá? E por que ele cunhou esse termo? Ele descobriu o que ele chamou inicialmente de fatores vitais. Ele descobriu alguns que para ele inicialmente eram todos fatores formados a partir do grupo das aminas, né? Ele achava que todos esses fatores vitais eram da classe do grupo amina, tá? Por isso que ele chamou de vitae-amina, mas ele percebeu que esses fatores, eles eram essenciais à sobrevivência dos seres vivos, mesmo que em baixas quantidades. Beleza? Ele percebeu que ele estava estudando determinada variação na casca do grão de milho, tá? E ele percebeu que as galinhas que eram alimentadas quase que exclusivamente por esse grão de milho que teve uma alteração na sua casca eram as galinhas que estavam ficando mais fracas e morrendo. Tá? Aí, quando ele foi analisar a casca do grão de milho, ele percebeu, quando ele foi analisar a composição desse grão de milho, né, em relação ao grão de milho saudável, ele percebeu que faltava nesse grão de milho que tinha uma casca diferente, que tinha uma variação na sua textura da casca, faltava ele a tiamina, que é uma amina. Aí, como a falta da tiamina gerava o enfraquecimento e até a morte das galinhas, ele chamou de um fator vital. Esse fator, quando está presente, ele é essencial à sobrevivência. Quando ele não está presente, o indivíduo morre. Tá? Então, é um fator vital. Esse fator vital é uma amina vital, porque tiamina era uma amina e era essencial à sobrevivência. E aí ficou-se o nome vitamina. Mais tarde foi descoberto que esses fatores eles têm diversas composições químicas. Os grupamentos químicos característicos desses fatores são diversos. Você tem ácido pantotênico, você tem várias coisas aí que não são aminas, beleza? Ácido ascórbico, enfim. Beleza? Só que como ele tinha cunhado esse termo já era utilizado, acabou ficando consagrado e utilizado até hoje. Termo vitaminas. Mas vem de aminas vitais. Beleza? Basicamente, o que são essas vitaminas? São substâncias orgânicas que o organismo não consegue produzir e ele vai necessitar dessas substâncias em baixas quantidades. Então, tudo aquilo que são substâncias orgânicas que os nossos organismos não produzem, mas eles necessitam dessas substâncias em baixa quantidade para o seu bom funcionamento, eu chamo de vitamina. Beleza? Novamente, substâncias orgânicas que não conseguem ser produzidas pelo nosso organismo, mas são essenciais para o bom funcionamento dele em baixas quantidades. São vitaminas, tá? Quimicamente eu não tenho um grupo homogêneo, tá? Eu tenho diversos grupamentos químicos diferentes compondo diversas vitaminas diferentes, tá? Por isso que eu não tenho como classificar igual eu classifico carboidrato, proteína, lipídio. Vitaminas são basicamente substâncias orgânicas essenciais ao bom funcionamento do organismo, que a demanda necessária é em baixa quantidade, beleza? E a gente não produz. Elas vão atuar principalmente como coenzimas, beleza? São basicamente coenzimas que vão se ligar àquelas apoenzimas formando holoenzimas. Se você lembrar de enzimas, eu falo disso. O que é uma coenzima? É um fator orgânico que se liga a uma estrutura proteica, que eu chamo de apoenzima, que agora essa enzima está completa e vai ter a sua atividade. Imagina como se fosse um ativador enzimático. É mais ou menos isso, beleza? Não possui função estrutural nem energética. A única função dela é reguladora. Beleza? Tipo sais minerais, também tem função reguladora. Só que sais minerais são substâncias inorgânicas. Basicamente, sais minerais têm função reguladora, mas são caracterizados como inorgânicos. E vitaminas têm funções reguladoras, mas são caracterizados como orgânicos. Tanto é que quando um sal mineral se liga a uma enzima, eu tenho um cofator enzimático. Quando eu estou falando de uma vitamina se ligando a uma coenzima, eu tenho. Perdão, quando eu estou falando de uma vitamina se ligando a uma enzima, eu tenho uma coenzima.
tá? Apoenzima é a estrutura proteica da enzima, beleza? Cofator é quando o sal mineral se liga a essa coenzima, tá? Perdão, a essa apoenzima. Cofator é quando eu tenho o sal mineral se ligando à apoenzima. Coenzima é quando eu tenho a vitamina se ligando a essa apoenzima, beleza? Cada vitamina tem seu papel biológico específico. O que isso quer dizer? Que nenhuma vitamina consegue substituir outra vitamina. Ah, eu tenho deficiência de vitamina B1. Eu vou tomar essa vitamina B5 que vai suprir minha deficiência. Não. Cada vitamina tem seu papel, cada vitamina tem a sua importância. Beleza? Nenhuma vitamina diferente consegue suprir a deficiência de outra vitamina diferente, tá? Uma pequena fração de cada vitamina é eliminada diariamente através da urina, em alguns casos suor, e boa parte também já é destruída dentro da própria célula. Por isso existe uma demanda de ingestão de vitamina diária. Tá? Normalmente, se as vitaminas forem hidrossolúveis, a demanda de ingestão dessas vitaminas vão ser diárias, porque a tendência de perda de vitaminas hidrossolúveis é muito maior do que as lipossolúveis, justamente porque elas se misturam e solubilizam em água. Já as lipossolúveis, a tendência é que a demanda de ingestão diária delas seja baixa, ou que não exista uma demanda de ingestão diária. Beleza? Não existem alimentos com todas as vitaminas na quantidade adequada. Por isso é importantíssimo que a gente tenha uma alimentação balanceada, diversificada. Frutas, legumes, verduras, cereais, leite, ovo, carne, beleza? O mais diversificado que a gente conseguir, com certeza será melhor, beleza? E é aquela tendência normal que os nutricionistas acabam sendo didáticos nesse quesito, falando que um prato colorido é um prato mais saudável, beleza? Muitas vitaminas se perdem no processo de industrialização ou de cozimento, tá? Industrialização é tipo, eu vou lá, compro, sei lá, uma sardinha enlatada, eu compro um milho em potinho, em qualquer coisa, alimento industrializado ou alimento que eu vou cozinhar, mesmo você cozinhando em casa. Então a tendência é, se por exemplo, legumes, verduras, frutas, essas coisas assim, se você puder comer cru, elas são mais saudáveis porque vão manter melhor as vitaminas nos próprios alimentos. Quando você cozinha, por exemplo, uma beterraba, uma cenoura, uma coisa assim, elas tendem a perder vitamina para a água. Então, se você for cozinhar, é interessante cozinhar com o menor volume de água possível. Beleza? É, Ao balanceamento vitamínico nos organismos, a gente tem alguns termos importantes para ressaltar: avitaminose, hipovitaminose e hipervitaminose. A avitaminose seria a ausência ou a carência total de determinada vitamina. Eu não tenho a vitamina B3 no meu organismo, eu tenho uma avitaminose da B3. Beleza? Agora, se eu tenho uma baixa quantidade, eu tenho uma redução na quantidade de uma vitamina, eu tenho pouca vitamina C. Eu tenho uma hipovitaminose da vitamina C. Beleza? É uma carência parcial e não total. E existe a hipervitaminose, que é o excesso. Tá? Normalmente, as avitaminoses e hipovitaminoses são relacionadas a vitaminas hidrossolúveis. Beleza? Justamente porque a eliminação delas pelo nosso organismo é mais fácil. E as hipervitaminoses geralmente vão ser de vitaminas lipossolúveis, que o acúmulo delas no nosso organismo ocorre de maneira mais fácil. Beleza? As hipervitaminoses serão excesso na quantidade daquela vitamina. Beleza? As fontes naturais das vitaminas vão ser sempre os alimentos, mas existem fontes artificiais, tipo aqui um complexo B, aqui um cálcio, né? Como é que se fala? Um suplemento de cálcio. Aqui um suplemento que é daqueles suplementos polivitamínico de sais minerais, que você tem suplemento vitamínico e sais minerais completo. Todas as vitaminas na quantidade necessária e todos os sais minerais. Isso daí normalmente tem que ser prescrito por médico ou nutricionista, beleza? Por quê? Porque naturalmente com a alimentação balanceada e adequada, você já supre todas as necessidades vitamínicas do seu organismo. Beleza?
Só que aí existem carências particulares. Por exemplo, eu tenho carência de vitamina D porque eu tenho problema de pele e não posso pegar sol. Aí é óbvio que você vai no médico, ele vai te dar uma suplementação de vitamina D, tá? Inicialmente foram identificadas com as letras do alfabeto essas vitaminas, mas na medida que as fórmulas químicas foram sendo descobertas e foram sendo divulgadas, né, foram recebendo os nomes de acordo com a natureza química dessas fórmulas, tá? Tipo, quando eu falo vitamina B12, é a cobalamina, tá? É um tipo de amina. Quando você fala da vitamina B1, é a tiamina, um tipo de amina, enfim. Na medida que as fórmulas químicas foram sendo descobertas, a nomenclatura foi variando, tá? Mas ainda é utilizado hoje em dia essa parte de letra para facilitar no dia a dia, no entendimento, né? É mais didático. As vitaminas podem ser classificadas de acordo com a sua solubilização, ou seja, elas conseguem ser solúveis em quê? Um solvente orgânico ou um solvente inorgânico. Solúveis em solventes orgânicos são aquelas lipossolúveis, são elas se misturam, elas têm afinidade por óleos e gorduras. Já aquelas solubilizadas em solventes inorgânicos, elas são hidrossolúveis, tá? Basicamente, vitamina C e complexo B são vitaminas hidrossolúveis. Elas irão se solubilizar em água. Já a vitamina A, D, E e K, que eu costumo fazer um macete para vocês lembrarem, KD, KD com K, né? KADE. Então, KD são as vitaminas lipossolúveis. Irão solubilizar em gorduras ou óleos. Beleza? Aí agora, efetivamente, entrando na parte das vitaminas. Vitamina C é o ácido ascórbico, tá? A sua fonte, o local onde você encontra maior quantidade, são principalmente frutas cítricas, verduras e legumes, beleza? Ela é importante na manutenção dos tecidos conjuntivos, tá? Nosso tecido desde tecido conjuntivo propriamente dito, até tecido ósseo, tecido cartilaginoso, beleza? Ela está relacionada a essa manutenção e renovação celular. Vai atuar também na síntese de colágeno, por isso é importante pra caramba para o nosso tecido conjuntivo e importante pra caramba para a nossa derme, tá? É, E vai atuar também como antioxidante, tá? Contribuindo no combate aí ao, ao envelhecimento, tipo, retardando o processo de envelhecimento, tá? Aí você tem a questão de ela estimular o sistema imunológico, que normalmente você fala, a vitamina C, ela combate a gripe, resfriado e tal. Na verdade, não. Ela estimula o seu sistema imunológico, tá? Então isso pode gerar um aumento da resistência de infecções, principalmente infecções virais, que dificilmente você tem um remédio específico para aquela infecção viral, beleza? Basicamente, a carência dela, a deficiência dela, gera o que a gente chama de escorbuto, tá? Que é conhecido também como doença do marinheiro, que é, dif- ficou muito difundido, divulgado no seu termo, na época das grandes explorações marítimas, né? Porque os marinheiros viajavam naquelas caravelas por longos percursos e não conseguiam levar alimentos que eram perecíveis, como frutas, verduras, legumes. E aí eles ficavam meses ali com carência daquilo. E começavam a aparecer sintomas como sangramento gengival, sangramento de determinadas regiões da pele, mucosa, é, perda de dente, enfim, coisas caracterizadas como doença do marinheiro e hoje em dia a gente chama de escorbuto, tá? Vitamina B1, que é a tiamina, tá? Você tem aí carnes, a fonte dela, carnes, legumes, cereais integrais, verduras, fermento de padaria, ovos. Vocês vão ver que, tipo assim, basicamente a função dela vai estar relacionada também com a principal fonte de alimento que a gente encontra. Por exemplo, auxilia na oxidação dos carboidratos e gorduras, ou seja, metabolismo de carboidrato e gordura. Onde eu posso encontrar? Alimentos que sejam ricos em carboidrato e gordura. Tranquilo? É necessário na respiração celular, atuando como coenzima de enzimas chamadas descarboxilases. Nicolas, eu preciso saber um negócio tão específico? Não. É necessária a respiração celular. Beleza? Porque atua como coenzima. Pronto. É necessária na condução do impulso nervoso. Estimula o apetite, mantém o tônus muscular, é bom para o funcionamento do sistema nervoso, previne o beriberi. Isso daí é o mais importante que você tem que saber. O que?
É a vitamina que previne contra o beriberi, tá? Essa beriberi é é um termo que é originado, né, do singalês, tá? Um idioma Sri Lanka, que ele basicamente quer dizer fraco fraco, esse beriberi. Então, a vitamina tiamina, que é a B1, que foi aquela inicialmente descoberta pelo pesquisador polonês, né, que a ausência dela no milho que ele alimentava as galinhas gerava o enfraquecimento e a morte dessas galinhas. Daí esse termo beriberi, a ausência completa dela vai deixando a pessoa fraca, 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 até um ponto que ela pode vir a falecer. Beleza? O que seria esse beriberi? Perda de apetite, fadiga muscular, nervosismo, insuficiência cardíaca e distúrbio mental, principalmente se você estiver falando de crianças ou de indivíduos que ainda estão desenvolvendo sistema nervoso. Beleza? Mas basicamente, perda de apetite, fadiga muscular, insuficiência cardíaca, e tudo caracterizado como enfraquecimento. Beleza? É o beriberi. Vitamina B2 ou riboflavina, também conhecida como lactoflavina, tá? Mas normalmente o termo é a riboflavina ou B2. Se encontra em laticínios, carnes, cereais integrais, verduras, ovos e levedura de cerveja, tá? Que é um fungo. Funções: auxilia na oxidação dos alimentos, essencial à respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele e atua na coordenação motora. Repara, é mais ou menos funções complementares à vitamina B1, que também auxiliava na oxidação de carboidratos e lipídios, também é essencial na respiração celular e também estava relacionado à coordenação, à transmissão de pulso nervoso. Então, vitaminas do complexo B vão ter de maneira geral, não todas elas, mas de maneira geral, funções na oxidação de alimentos, no metabolismo celular, tá? Na respiração celular e na transmissão de impulso nervoso e na manutenção do tecido nervoso. Tá? A deficiência dela pode gerar rupturas da mucosa, da boca, dos lábios e da língua e das bochechas, que a gente chama de afta. Tá? Já, não sei se vocês já tiveram, mas quem já teve estomatite entende muito bem o que é isso, essas rupturas, tá? Que você tem dificuldade até de mastigar, de engolir. A estomatite, ela pode ser causada por deficiência das vitaminas do complexo B, tá? Vitamina B3, que é a niacina, ou ácido nicotínico, tá? Nicotinamida, beleza? Também conhecida como vitamina PP, ou preventiva da pelagra, tá? É encontrada em levedo de cerveja, carnes magras, ovos, fígado e leite. Beleza? Uma coisa que é uma dica que eu dou para vocês. Vocês não conseguem, caiu no vestibular, uma pergunta extremamente específica. Qual que é o alimento rico, perdão, gente. Qual que é o alimento rico em determinada vitamina? Você não sabe, você não tem ideia. Mesmo fazendo aquela dedução, tipo, qual é a função dela, eu consigo determinar qual é um alimento fonte daquele tipo de vitamina. Você não sabe isso, chuta fígado. O fígado é um dos alimentos que é mais rico em vitaminas de maneira geral, tá? Basicamente, vai atuar na respiração celular, igual as outras duas. É essencialmente importante para as células da epiderme, manutenção do tecido epitelial, tá? Não só na epiderme da pele, como intestino e de outros tecidos epiteliais de revestimento e de absorção, tá? Mantém um tônus nervoso e muscular, ou seja, vai atuar na quando você fala lá de sistema nervoso, manutenção de tônus, manutenção de coisas controladas pelo sistema autônomo do seu organismo, você tem aí a vitamina B3 atuando na renovação e manutenção renovação desses epitélios, desses tecidos e manutenção desses tônus. Beleza? Inibe a produção de colesterol, tá? No passado, sua carência era muito frequente em certas regiões da Itália, causando a pelagra, que do italiano quer dizer pele agra, ou seja, pele áspera, cujos principais sintomas são dermatite, diarreia e deficiência mental, tá? Também chamado de DDD, diarreia, dermatite e deficiência mental, tá? São os 3Ds. Então a PP, que é a vitamina B3, niacina, que é preventiva da pelagra, e a pelagra é DDD, diarreia, deficiência mental e dermatite. Beleza?
Vitamina B5 é o ácido pantotênico. Você encontra em carnes, laticínios, cereais, integrais e verduras. Tá? Atua na respiração celular, metabolismo das gorduras, participa como componente da coenzima A. Lembra do ciclo de Krebs? Você tem o acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Esse acetil é uma molécula com dois carbonos. E você tem ali uma coenzima que se liga a ele. Quem que é essa coenzima? É o ácido pantotênico, beleza? Ou pantotenato. Também vocês já ouviram falar daquelas marcas, por exemplo, marca de shampoo Pantene. Então, Pantene tem na sua fórmula o ácido pantotênico, tá? Que é o pantotenato. Enfim, é só uma curiosidade. A deficiência vai causar anemia, fadiga, formigamento nas mãos e nos pés. Ah, Nicos, eu tenho formigamento nas mãos e nos pés. Eu tenho isso? Óbvio que não. Tá? Isso daí vai ser um conjunto de sintomas. E você, por exemplo, quando eu estou sentado em cima do meu pé, depois de um tempo sentado, eu levanto, eu vou sentir formigamento. Aí tem a ver com a circulação. São coisas diferentes. Vitamina B6, que é a piridoxina, tá? Encontrada em carnes, verduras, cereais, integrais, leites, fígado, peixe e levedura de cerveja. Eu vou mais rápido, gente, porque é tudo mais simplificado nesse complexo B, tá? É tudo mais ou menos parecido. Atua no metabolismo de proteínas e síntese de hemoglobina no sistema nervoso e mantém a pele saudável, essencial para a produção de anticorpos, tá? Pode causar anemia, convulsão e contração muscular involuntária, doença da pele, inércia e extrema apatia. Basicamente, as vitaminas do complexo B, elas são todas interligadas, elas como se fossem complementares umas às outras, tá? Vitamina B8, que é a biotina, presente em legumes, verduras, carnes e na bactérias da nossa flora intestinal. Elas produzem a biotina. Assim como a gente vai ver a vitamina filoquinona, que é a vitamina K. Ela é quase que essencialmente produzida por bactérias do nosso intestino, tá? Atua como coenzima em processos energéticos celulares, na síntese de ácidos graxos e das bases púricas, lá do nosso DNA. E atua na síntese de queratina para a nossa pele, unhas e cabelo. A carência dela, a deficiência dela, gera inflamações na pele e distúrbios neuromusculares. Beleza? Para fechar, as duas últimas vitaminas do complexo B, aí eu vou fechar por aí, tá? Vitamina B9, que é o ácido fólico, tá? Presente em vegetais verdes, laranjas, nozes, legumes, cereais integrais, bactérias da flora intestinal, assim como a B8 e assim como a K, tá? E vai ter função, durante o desenvolvimento embrionário, vai formar a sua espinha, tá? A formação do seu tubo neural dorsal, que vai ser a sua espinha, a medula espinhal. A deficiência dela vai estar relacionado a uma característica chamada, uma condição, né, chamada de espinha bífida. Essa é a principal coisa que é cobrada da vitamina B9, que você é importantíssimo para grávidas, principalmente nos 3 primeiros meses gestacionais, tá? Porque vai garantir uma formação adequada do tubo neural dorsal, que vai dar origem à sua medula espinhal. Beleza? Mas ela tem outras funções também, importantes na síntese das bases nitrogenadas do DNA, na multiplicação celular e também na produção de glóbulos brancos e hemácias, que são os leucócitos e células que transportam oxigênio. Beleza? Vitamina B12 é a cobalamina ou cianocobalamina, tá? Presente em carnes, ovos, leite e seus derivados. Ela está em grande quantidade em alimentos de origem animal, tá? Alimentos de origem vegetal têm baixíssimo teor de cobalamina, beleza? Por isso que é muito comum a pessoas que são vegetarianas terem deficiência dessa vitamina B12. Ela é importante no processo de manutenção dos glóbulos vermelhos e a síntese de novos glóbulos vermelhos a partir da nossa medula óssea. Tá? Então ela está basicamente relacionada à produção de hemácia e manutenção dessas hemácias. A deficiência dela gera uma anemia chamada de anemia perniciosa ou megaloblástica. Tá? Essa anemia é caracterizada por glóbulos vermelhos imaturos que são lançados no sangue. Tá? Aí basicamente eu tenho, tipo, quando eu falo de anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro, ou também chamada de ferropênica. Anemia perniciosa, que é essa daí, por deficiência de vitamina, tá? Principalmente vitamina B12, que é a cobalamina. E a anemia falciforme, que é uma condição hereditária, tá? Só para, perdão, só para finalizar aí pra gente, vou fechar por aqui nossa aula e num outro momento a gente retoma numa aula mais curtinha as outras vitaminas que são as vitaminas lipossolúveis. Beleza, galera? Grande abraço aí e bons estudos.